Evangelho de Jesus Cristo, registrado pelo evangelista, que eu considero evangelista primário, começou tudo por ele, Marcos. Lá no capítulo 10, por favor. 10. Só peço, irmão, dá mais um pouquinho de retorno para mim. Eu venho recuperando aí dessa Covid, né? E ainda estou com um picarrozinho na garganta, há mais de 8 dias. Já recuperei, mas tem um picarrozinho, eu preciso administrar a minha voz. Ainda falo amanhã pela manhã. Imagine os senhores como é que a voz vai estar. Muito bem. Marcos capítulo 10, por favor. A partir do versículo 46. Diz assim a santa, perfeita, inerrante palavra de Deus. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bom, vocês vão perceber o grande segredo da cura dele. Está aqui. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Olha a prova, não foi Jesus que chama ele. Fala, chama ele para mim. E chamaram o cego, dizendo-lhe: olha, tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, uma das perguntas mais absurdas que eu já ouvi saindo das bocas de Jesus é essa: o que queres que eu te faça? Ele não era cego. O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, claro que eu torne a ver. Torne, porque ele já tinha visto. Ele não nasceu cego. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Tem uma tradução que fala: a tua fé te curou. O certo nos originais é aqui, olha. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, seguiu Jesus pelo caminho. Primeiro foi a salvação, depois foi a cura dele. Por favor, se assentem por gentileza. Meus irmãos, que bom participar de um culto como esse. Refrigério, Pentecoste, acalanto para nossas almas. Que bom ver vosso pastor com essa unção. Eu não sabia, porque a gente ali convivendo no Belém, a gente não percebe. Quando a gente convive, a gente percebe, meu Deus, é por isso que ele aceitou o desafio de estar aqui com vocês. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Que coisa impactante esse princípio, esse culto introdutório. Que bom estar aqui. Uma mensagem, ela é composta de 2 grandes elementos. O primeiro grande elemento de uma mensagem é a reflexão. O segundo grande elemento de uma mensagem é a emoção. Eu sempre tenho falado pelo Brasil, nessas grandes convenções, nessas grandes escolas bíblicas de obreiros, que nós hoje precisamos de muitas reflexões. Reflexões. Não faz muito tempo eu encontrei pastor Gesiel Gomes, ainda já, agora mais velho, um pouco mais acabado pelo tempo, lá no aeroporto de Jaboatão dos Guararapes. Eu disse para ele: Gesiel, eu lembro de mensagem que você pregou há 25 anos atrás, porque ela me causou impacto, ela me causou uma grande reflexão. Não sou contra esses meninos que pregam nesse clima de emoção, não. Nós precisamos desses meninos também na igreja.
Mas hoje precisamos de grandes reflexões. O tempo está nos pedindo reflexão. E esse texto que eu acabei de ler para vocês é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Quantas e quantas vezes nós, pastor Isaías, já passamos por cima desse texto, já limos. Quem era esse cego? Que não tem nome dele na Bíblia, não existe o nome dele na Bíblia, porque Bar é sufixo de filho. Bar, quer dizer, filho de Timeu. O texto de Marcos só registra o nome do pai dele, que era Timeu. E esse milagre, você vai encontrar ele nos 3 evangélicos sinóticos da Bíblia, que é Mateus, Marcos e Lucas. A teologia joanina não quis contar essa história, mas sabemos por quê, né? Então esse milagre aconteceu durante a última viagem de Jesus à cidade de Jericó. Ele sai da região da Pérea, ele sai de Jerusalém. E preste atenção que o milagre não aconteceu quando ele entrou na cidade. O milagre aconteceu quando ele saía da cidade. O projeto Jericó foi finalizado por ele. Imagina a satisfação dele em retornar. Imagina os discípulos comentando: mestre, que projeto lindo. O Senhor trouxe para a cidade das palmeiras, a cidade de Jericó. Na saída, aconteceu o inesperado. Aconteceu um grande milagre. A cura de Bartimeu. Mas quem era Bartimeu? Nós sabemos, irmãos, pelo texto, que Bartimeu era filho de Timeu. A história, presta atenção, a história contada por um grande escritor, pensador, que assessorou o grande imperador Antônio Constantino, chamado Eusébio de Cesareia. Quando ele conta a história desse rapaz e da família dele, ele diz que esse moço era filho de um general que serviu ao exército de Israel em Betel. General, aposentou, tinha lá suas economias, mas quando Roma tomou todo o poder, esse general reformado, ele vai criar um estado de revolução contra os romanos. A história de Eusébio diz que os romanos pegaram ele, crucificaram ele e colocaram o filho dele como um outdoor ambulante de sofrimento. Cega os olhos do filho do general. Era assim que os romanos faziam. Cega os olhos do filho do general. Coloca ele perambulando pelas ruas, mendigando, pedindo esmola, porque todos irão saber. Ele está sofrendo por causa da rebelião do pai. Isto é uma história. Mas o mais importante da história, o mais importante deste documento, é que a Bíblia diz que ele era um mendigo, que ele era cego e teve os seus olhos abertos, e ele proferiu uma grande profissão de fé e se salvou. A Bíblia se resume a isso, e para mim é o suficiente. Esse grande milagre na Bíblia. Esse moço, com a sua capa surrada, ele tinha um amigo também, interessante que Marcos não registra um amigo dele, né? Mas ele tinha um amigo, que Mateus registra muito bem, que também, na saída da cidade de Jericó, esmolava com ele, pedia esmola com ele. Então ele tinha uma capa, ele tinha um amigo, ele era um mendigo, ele estava à beira do caminho. Agora preste atenção. Preste atenção nas minúcias desse milagre. Ele não conhecia Jesus. Não. Ele estava a aproximadamente 37 quilômetros de onde Jesus estava.
cego, imagina ele caminhar 37 quilômetros para saber quem era Jesus. O texto é muito claro. Falaram que Jesus estava ali e ele queria conhecer Jesus. Ele não conhecia Jesus. Mas sabe qual foi o grande segredo da cura? Foi quando ele vai impactar o coração de Jesus, chamando Jesus de filho de Davi. Aí eu pergunto para vocês, quem ensinou para ele que Jesus era filho de Davi? Ele não conhecia Jesus, não sabia quem era Jesus, nunca tinha tocado em Jesus, não era crente, não professava a fé religiosa no Cristo. Mas ele vai chamar Jesus de filho de Davi. Repete comigo, atitude muda o rumo da história. A minha história é mudada quando eu tenho atitude. Ele teve atitude de parar a comitiva de Jesus. O texto diz que Jesus estava passando. Se estava passando, já estava diante do cego. O cego à beira do caminho. Ele, com um grito de atitude, para a comitiva. Jesus! Jesus, filho de Davi. Para chamar Jesus de filho de Davi, tinha que ter a consciência plena que ele era o Messias. Ninguém de sã consciência chamava ele de filho de Davi se não tivesse a consciência legítima que ele era da linhagem de Davi e que da linhagem de Davi surgiria o Messias. E quando ele diz filho de Davi, ele estava dizendo, eu sei que o Senhor é o Messias. Eu sei que o Senhor é o Messias. Atitude destrava o poder que gera a cura. O texto diz que Jesus para, porque Jesus foi movido, impactado por um grito de atitude. Ei, para um pouco. Alguém lá atrás, à beira do caminho, me chamou de filho de Davi. Estou parafraseando. Filho de Davi? Espera aí. Quem é? Quem é esse indivíduo? Espera um pouco. Chama ele lá para mim. Jesus nem foi lá falar com ele. Chama ele lá para mim. Eu quero saber quem é ele. Por que ele me chama de filho de Davi? Por que ele usa uma palavra tão forte? Tem misericórdia de mim. Misericórdia tem duas preposições. Mísero do latim quer dizer miserável. Córdia é uma palavra grega que traduzida para nós portugueses quer dizer cardia, coração. Quando ele fala filho de Davi, eu sou um miserável. Coloca esse miserável aí dentro do teu coração. Se é uma coisa que Jesus não aguenta, é uma verdadeira adoração. Chama ele lá para mim. Chama ele. Levar o cego na presença do Messias. Que encontro impactante. Que encontro lindo. Aí vem aquela pergunta. Mas que pergunta? O que queres que eu te faça, filho? Era óbvio que eu torne a ver. Quando essa expressão de Marcos diz assim, que eu torne a ver, aí eu tenho que concordar com Eusébio de Cesareia. Que os olhos deles foram cegados pelo governo romano. Porque antes ele via, agora ele não vê. Aí eu tenho que concordar com a história que eu torne a ver. A atitude consolidou a cura. A atitude consolidou a cura. Vai, a tua fé te salvou. E na salvação veio a cura. Ele torna-se um discípulo de Jesus, porque o texto diz que ele passa a seguir Jesus. Mais um. Vamos embora. Entra na fila, filha. Vamos embora. Agora você vê. Agora você enxerga. Agora você é crente. Agora você tem um referencial.
Aleluia. Você tem um referencial. O texto de Marcos não diz se o colega dele foi com ele, nem o texto de Mateus, mas imagina a situação do colega dele. Eu tinha que ter a atitude do meu colega. Eu estou aqui parafraseando o que a Bíblia não diz. Imagina, o colega dele deve ter ficado por lá. Mas o que era cego agora está enxergando. Irmãos, você sabe o que eu aprendo aqui com esse moço? Eu aprendo uma coisa interessante aqui no texto sobre essa questão da atitude. Como é que ela mudou a história daquele homem? Quando nós estudamos a terceira lei de Newton, ela é impressionante, né? E ela parece que é tão viva, parece que Newton escreveu isso ontem, nas grandes faculdades do mundo, que toda ação, ela provoca uma reação. Não há possibilidade de uma reação se não tiver uma ação. Não há possibilidade. 98%, eu não vou dizer 100%, porque o milagre da criação não dependeu do homem. 98% dos milagres registrados na Bíblia, não foi Deus que agiu primeiro, foi o homem. Eu vou repetir isso para você. 98% dos milagres bíblicos, vetero e neotestamentário, todos eles, com exceção de 2, Deus esperou a ação do homem. Se você não agir, eu não vou reagir. Pessoas inteligentes procuram Deus, e Deus gosta de ser procurado. Deus gosta de ser procurado. Clama a mim, ação. Responder-te-ei, reação. Buscai-me, ação. Achareis, reação. Pedi, ação. Dar-se-vos-á, reação. Escuta. Você imagina Deus assentado no alto e sublime trono, olhando para você. Ele não te admira pela cor dos seus olhos, pelo dinheiro que você tem no banco, pela reputação que você alcançou. Deus está aqui querendo levantar. Ele está querendo sair daqui. Mas você não tira ele daqui. Os seus negócios não vão bem porque você não tira Deus daqui. Você não é curado porque você não tira Deus daqui. Deus precisa ser tirado daqui. Então você tem que ser um grande provocador. Você tem que provocar Deus. Deus, eu vou te tirar daí. Meus negócios não estão bem. Minha saúde não está legal. Sabe, Deus, eu preciso de um milagre na minha família. Tá bom, então me tira daqui. De repente, você começa a agir. Deus levanta e falou assim, agora é comigo. Eu vou entrar em cena. Eu entrei em cena. E quando Deus entra em cena, Ele entra por causa da sua atitude. Aleluia. Eu paro para pensar, e eu penso que as irmãs devem vivenciar muito quando um pregador fala sobre aquela senhora que tinha um corrimento, um fluxo de sangue menstrual há 12 anos. Vocês sabem o que ela sofria? Claro. A história diz que, pelo fato dela ter aquele corrimento, aquele fluxo, pelas leis levíticas, ela não poderia aproximar de ninguém e tocar em ninguém. Discriminada na família, porque não podia entrar em casa. Há um historiador interessante que ele diz que ela vivia em um vale, o Vale das Imundas. 12 anos, gastara tudo que tinha com todos os médicos, não tinha mais recursos. Pensa numa mulher anêmica. Pensa numa mulher cheia de cólica, encurvada. Nada mais fazia efeito no seu corpo. Discriminada pela sociedade. No livro de Levítico, ela não poderia nem entrar no templo para levantar as mãos, para adorar a Jeová, porque lá na porta ele diz, olha, você é imunda.
O texto do Pentateuco diz que se ela tocasse em um objeto, esse objeto tinha que ser destruído, queimado. E se você tocasse nela, por um acidente de percurso, você tinha que se recolher até a tarde, porque também você era imundo. Mas aquela mulher ficou sabendo que o Messias passaria. Mas como tocar nele? Pela frente? Nunca ela não ia conseguir. E se ela tocasse um dedo em qualquer parte do corpo de Jesus, ela seria apedrejada, porque ela não poderia tocar em ninguém. Ela estava sendo vigiada, sofredora. Mas ela disse, olha, ele vai passar. Tem uma coisa, eu não vou tocar nele pela frente, mas eu vou tocar nele por detrás. E tem um detalhe, não toco nele, mas toco na orla do vestido dele. Eu vou me abaixar, eu vou me curvar, mas eu vou sair por cima. Com muita dificuldade, passando pelos seguranças, se arrastando, sofrendo. Na primeira oportunidade, onde que ela tocou? Na orla dos vestidos de Jesus. Pastor, mas por que não tocou nele? Ela estava morta. Não por Jesus, mesmo pelos assessores, pela multidão. Todos conheciam 12 anos uma mulher se arrastando pelas ruas. Toca na orla. Onde fica a orla? Isaías diz que isso aqui é orla, é secto. É que as irmãs chamam de barra de vestido. Ela é embaixo. E Jesus, como rabino, ele nunca desprezou as leis, os costumes judaicos. Então ele usava sempre que ia aos templos, o que nós chamamos de tzit, que é aquela vestimenta que os mestres de Israel usam. Aquela capa aqui em cima que tinha 8 tiras. Ela dizia, as 2 tiras da esquerda morriam na orla, as 2 tiras da direita morriam na orla, as 2 tiras da frente também, as tiras de trás morriam na orla. E cada tirinha daquela tinha 5 nós. E cada nó representava um livro do Pentateuco. Quando ela teve a atitude de tocar na orla do vestido de Jesus, ela tocou em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio e em Números. Ela tocou na palavra, porque a palavra liberta, a palavra cura, a palavra tem esse poder. Jesus não disse, eu senti que de mim saiu unção. Não, ele disse, eu senti que de mim saiu virtude. Porque uma coisa é virtude, outra coisa é unção. O que saiu de Jesus foi virtude. Eu senti que de mim saiu virtude. A atitude de tocar em Jesus. O cego foi curado, porque teve a atitude de chamar Jesus de filho de Davi. Veja, minhas palavras, irmãos, elas agradam a Deus, porém as minhas atitudes convencem a Deus. Uma coisa é você agradar a Deus, outra coisa é você convencer a Deus. Você só vai convencer Deus, sair dessa posição dele, na sala do trono, se você convencê-lo. Com suas atitudes, com sua fé, com sua humildade, com sua espiritualidade, tudo vai resolver na sua vida. Tudo vai resolver na sua vida. Essa atitude desse moço que era cego me encanta, porque a nossa vida é uma vida de decisões. O que você é hoje é resultado daquilo que você decidiu ontem. O que você será amanhã será resultado da atitude que você tomar hoje. Deu para você entender? Por que você não sai do lugar de janeiro a janeiro? Porque na sua vida nada muda. Absolutamente nada. Porque você não toma atitudes diante de Deus.
Vou repetir, Deus gosta de ser procurado. Deus gosta de ser procurado. Porque Deus sempre trabalhou com essa parceria com o homem. Ninguém, irmãos, construiu uma reputação naquilo que pensou fazer. Só consegue uma reputação naquilo que se faz. Alguém me perguntou num seminário lá no Paraná, falou, pastor, eu não entendo, eu tenho 35 anos de crente. É 35 anos de luta. É 35 anos de sofrimento com a minha esposa, com meus filhos desviados. Eu falei, irmão, não coloca isso na conta de Deus, não. O problema é seu. É a forma que você procura Deus. Vai lá, conversa com Ele. Arraste a cadeira e diz, Deus, senta aqui. Vamos conversar nós dois. Puxa a cadeira e conversa com Deus. Uma coisa é você penetrar na intimidade de Deus. Outra coisa é você servir a Deus de uma forma superficial. Falar com Deus, Deus, eu preciso conversar com o Senhor. E vai ser hoje. Vai ser daqui a pouco. Vai ser no jejum que eu vou fazer, na consagração. Vai ser pelas madrugadas. Deus, saia do seu lugar. Venha me encontro. Me abençoe. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós, outros. Deus vai trabalhar com essa parceria com você. Essa parceria com você. Voltando ao texto, voltando ao protagonista dessa mensagem, Bartimeu, um cego de visão surpreendente. Parece um pouco assim, trivial, mas é a verdade. O Bartimeu era um cego que teve uma visão surpreendente. Ele foi inteligente. Ele sabia como tocar em Jesus, de que forma ele ia tocar em Jesus. Agora vamos ao texto. O texto diz que ele recebeu uma instrução. Alguém falou para ele de Jesus, irmãos. Ele não pegou aquilo no ar. Alguém falou para ele de Jesus. E ele tinha 3 problemas. Vocês já pararam para pensar? O primeiro problema dele era físico, ele era cego. O segundo problema dele era espiritual, ele não conhecia Jesus. E o terceiro problema dele era material, ele mendigava. Pastor, ele tinha 3 grandes problemas que tinham que ser resolvidos. Mas ele vai se informar. Abra o teu espírito, receba isso aqui agora. A instrução que você segue determina o futuro que você cria. Pega isso. A instrução que você segue determina o futuro que você cria. Procura se instruir da palavra. Procura se instruir de Jesus. Agora veja, eu vejo aqui nesse texto algumas questões que foram as causas da cura dele. Primeiro, ele foi um grande oportunista. Foi ou não foi? Ele foi um grande oportunista. Agora, oportunista no bom sentido. Ele falou, bom, é a minha oportunidade. Se ele passar, foi-se a oportunidade. Se ele for embora, como é que eu vou caminhar 37 quilômetros cego até onde ele vai estar? É agora ou nunca. Primeiro, ele foi oportunista. Bartimeu era um homem cego e pobre. Ele sabia que Jesus fazia milagres, mas não via condição alguma de ir até Jesus em Nazaré. O que acontece? Ele procurou exatamente o momento certo. O momento da oportunidade. E a única forma dele ser curado era guardar a primeira oportunidade, que seria para ele a última. E ele se saiu bem. Eu tenho um versículo na Bíblia, Eclesiastes capítulo 11, 4, que me impacta sempre. Diz assim, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha as nuvens nunca cegará. Pare de olhar o vento, irmão. Vai atrás da sua oportunidade. Onde ela está? Procura ser oportunista no bom sentido. Bartimeu esperou com paciência o momento certo e no momento certo. Segundo lugar, aquele moço foi um lutador. Um lutador, ele foi um lutador. Era um momento de luta para ele. Ou ele lutava e ficava sarado, ou ele não lutava e continuava cego, a mesma coisa. Terceiro lugar, caminhando já para o final dessa reflexão. Ele era um homem de fé.
Ele era um homem de fé. Às vezes me perguntaram numa faculdade teológica, pastor, defina para nós o que é fé, porque eu tenho a definição de Hebreus 11. Eu digo, esse texto de Hebreu está até um pouco fora do contexto do original. Porque fé, ela não pode ser emotiva. A fé não pode ser cega. Ah, eu vou pular. Eu vou pular, eu tenho certeza que quando eu pular, Deus lá do fundo do abismo vai me socorrer. Não vai essa. Isso não é fé, isso é fideísmo. Porque a fé demanda evidências. Sabe por que você está aqui? Porque você tem fé, que a cruz foi o resultado da sua salvação. Jesus morreu na cruz, é por isso que você tem fé. Aquele moço, a fé dele tinha evidências. Jesus está passando. A evidência está aqui. A minha fé não pode ser morta. Tem que ser nele. Olha, quando você vai ao médico, o médico prescreve para você um remédio para você tomar. Você vai na primeira farmácia e compra o remédio pela fé que o médico tem um diploma. Ele é um profissional da saúde. Mas por quê? Qual é a fé? O médico que se formou. Você vai construir uma grande casa. Aí você consulta um engenheiro. O engenheiro risca e pede, então, para um mestre de obra acompanhar aquele projeto. Você vai construir tudo aquilo. E você sabe que não vai cair. Porque você tem fé que o engenheiro tem uma formação profissional. Assim também a nossa fé em Jesus. Ela demanda evidências. E a evidência que Jesus nos deu é que ele morreu por nós. Amanhã, a nossa mensagem de manhã para os obreiros é exatamente essa. Nós precisamos simplificar a nossa fé, simplificar o nosso evangelho. Amanhã eu prego isso para os obreiros, que na cidade da filosofia, um homem com muita evidência diz, vocês podem pregar filosofia. Eu até posso, com sublimidade e com sabedoria de palavra, pregar o que vocês pregam, mas eu vou pregar Cristo o crucificado. Amanhã eu vou falar isso para os obreiros. Nós queremos muitas vezes muitas teologias. Sou contra, não faço apologia à teologia, não. Não sou contra, não faço apologia à ignorância secular, não. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que se formar quando tem condições. Mas no reino de Deus, o que eu funciono é a fé. É a fé. Quando Deus queria impactar a cidade de Jezreel, com um homem intelectual, casada com uma mulher endemoniada, filha de Edbaal, das bandas de Sidom, chamado Jezabel. A própria preposição final do nome dela já fala de demônios. Mas Deus queria resolver aquele problema. Deus queria resolver aquele problema. Porque Acabe, como homem de Deus, se desviou e traz consigo uma mulher que adorava o Deus nacional chamado Baal. O sincretismo religioso estava dentro do seu palácio. Agora ouça-me. Se eu fosse Deus, eu tinha chamado Deus em particular Deus. O homem é intelectual. A cidade dele é intelectual. A mulher é intelectual. Então traz aí um grande professor de ciências exatas, de teodiceias, de químicas, um grande doutor em teologia, porque o Senhor vai ver que tudo isso vai convencer o rei Acabe. Ele manda chamar um homem que nem sobrenome tinha. Elias, o tisbita. Tisbita não é sobrenome. Tisbita quer dizer colono, tomador de conta de animais, capataz de fazenda, empregado de senhores. E que vivia nas montanhas de Gileade. E disse, vai lá, filho, fala com ele. Resolve esse problema. Esse problema agora não é meu somente, é seu. Ei, olha para cá. Olha a fé que ele tinha. Rei Acabe, vive o Senhor Deus de Israel. Ponto e vírgula. Em cuja presença eu estou.
que não haverá. As 3 versões: chuva, orvalhos, ou gota de orvalhos, nessa cidade, em cima do teu palácio. Isso não vai acontecer senão eu não autorizar. Segundo as minhas palavras. Ele nem disse segundo as palavras de Deus. É isso que o cego teve. Uma fé que demandava evidência. Jesus estava ali, era evidência dele. Fica de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho uma mensagem de Deus para você nesse final. Nessa reflexão. Preste atenção nisso aqui. Bartimeu, ele impactou o coração de Jesus. Impactou pela sua coragem. Impactou pelas suas atitudes. Ele impactou porque no momento certo, ele se humilhou debaixo da potente mão de Deus, usando a palavra misericórdia. Eu deixo essa reflexão para vocês neste domingo, nesse primeiro dia da semana, em nome de Jesus. Eu sou a própria experiência nisso, que já muitas vezes na minha vida tudo parecia impossível. Eu digo: Deus, sabe por que é impossível? Porque eu não consegui aproximar do Senhor como eu devo aproximar. Como é que eu aproximo a Deus? Deixando todos os meus embaraços, pedindo perdão dos meus pecados, das minhas mazelas, dos meus rolos, das minhas atitudes erradas. Deus, aqui estou com meu coração aberto, dilatado de amor pelo Senhor. Perdoa os meus pecados. Resolva aqueles problemas que o Senhor sabe que eu preciso de resolver. É assim que você tem que falar com Deus. Senão você vai ser um evangélico de um evangelho superficial, que vem aqui todos os domingos e vai embora, encara uma semana de trabalho, e daí? Qual a novidade que você tem na sua vida? Qual o milagre que você tem na sua vida? Como vai a sua empresa? Como vai sua saúde? Como vai sua família? Você sabe, eu disse isso aqui há 7 anos atrás. Minha filha, quando era adolescente, com seus 8 para 9 anos de idade, minha filha era epilética. Eu era pastor de igreja, orava para Jesus curar, mas eu via minha filha toda machucada, com a boca quebrada, com o nariz sangrando, porque quem é epilético sabe, ou quem já viu um epilético cair, sabe que coisa horrorosa. A minha filha não queria ir mais para a igreja, a minha filha não queria ler mais a Bíblia cor-de-rosa que eu dei para ela, a minha filha não queria saber do ensaio do coral dos adolescentes, mas eu pregava que Jesus curava. Epilepsia não tem cura. Não existe cura para epilepsia. Quem é profissional de saúde aqui sabe o que eu estou dizendo. Muitos anos atrás, eu fui ao Nordeste. No Nordeste eu vim de várias literaturas. Preguei em vários congressos. Algumas ofertas me deram. Eu fui pregar num congresso de missões na cidade mineira de Coronel Fabriciano. Tinha na minha pasta o equivalente a 16 mil reais. E minha esposa disse para mim: olha, se você não chegar amanhã, segunda-feira, nossa filha vai sofrer muito. Porque os remédios naquela época vinham dos Estados Unidos, aquelas cartelas. Não era como hoje, né? Medicina tão avançada. Eu disse: não, amor, fica tranquilo. Eu tenho aqui dinheiro na minha bolsa. Amanhã eu chego aí. A gente vai no correio, pega o remédio da nossa filha, para amenizar um pouquinho esse sofrimento dela. Eu tinha que pregar aquela noite.
Mas antes de mim, um missionário da África assumiu ali o púlpito e foi dado a oportunidade para ele dar uma saudação. Ele me passa um filme, ele, esposa e 3 filhas, ele muito magro, ele sobrevivia com $50 somente, ele não comia para não faltar para as filhas. O rosto dele era magro. Eu estava sentado ao lado do pastor Antônio Rosa, que era o presidente da época. De repente eu ouvi uma voz: dá tudo que você tem para ele. Não, isso é fruto da minha imaginação. Isso não é Deus. Deus sabe que eu tenho uma filha epilética. Deus sabe que aquela menina está toda machucada. Deus sabe que a minha esposa me espera amanhã. Não, é porque eu sou muito emotivo, eu choro à toa. O testemunho dele me impactou. Não, isso aí não é Deus, isso é fruto das minhas emoções. Sentado, esperando a minha oportunidade, outra voz, outra vez: dá tudo que você tem para ele. Não. Quando eu percebi, quando eu desconfiei que realmente Deus estava naquilo, aí eu queria fazer uma barganha com Deus, um negócio com Deus. Deus, então faz o seguinte, eu dou o equivalente a 12 mil para ele, fico com 4, porque eu preciso levar dinheiro para minha esposa amanhã. Então eu dou 12 e fico com 4. Tá bom, Deus? Eu achei que eu tinha convencido Deus. Eu achei que eu tinha convencido Deus. Só eu e Deus. Pastor Antônio Rosa do meu lado, aquela igreja enorme. De repente sai do meio da igreja uma irmã de cor, franzininha, magrinha, cabelos grisalhos. Aquela irmã sai com lencinho na mão e vem no meio do corredor central daquela igreja e vem caminhando em direção ao púlpito. Eu achei que ela vinha beber água, porque à minha esquerda tinha um bebedouro. Quando ela passa pelo bebedouro, ela sobe aquelas escadas e foi até onde eu estava, apontou o dedo e falou assim: não te disse eu, dá tudo que você tem para ele. Eu tenho que ter atitude, Deus. Eu tenho que ter atitude, Deus. Chamei a esposa daquele missionário: só traz a bolsa da senhora. Peguei aquelas notas todas amarrado em gominhas, em gomas, e falei: olha, isso aqui eu estou passando para a senhora, depois só fala com o seu marido, cuidado com esse dinheiro. E era muito notas, o volume era maior. Lá se foi o dinheiro que Deus mandou dar àquela senhora, aquele missionário. Eu tinha alguns, naquela época era cassete, né? Não era DVDs, era cassete. A gente vendia aqueles cassetes, aquelas coisas. Livros eu tinha alguns, mas tinha muitas apostilas. E lá na porta tinha alguém vendendo o meu material. Eu fui até lá, pensando: quem sabe eles venderam para me levar dinheiro amanhã embora. Quando eu cheguei lá na porta, o diácono que estava tomando conta do meu material falou: pastor, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Não vendeu nada, porque a Acesita, a companhia Acesita, o dinheiro ela só paga aqui dia 5. Não vendeu nada, pastor, absolutamente nada. Mas eu tinha que pregar. Quando eu saí ali daquele pátio, que eu estou indo em direção ao púlpito para pregar, uma senhora loira, alta, cabelo bem cortadinho, os brincos enormes, os colares, parecia aquela senhora muito rica. E ela disse: moço, escuta, eu posso falar com o senhor? Sim. A senhora pode falar comigo? Pode ser rápido? Sim. Eu sou membro da primeira igreja presbiteriana aqui da cidade. Eu lembrei dele aqui, ó. O meu esposo era dono de todos os cartórios de notas de Belo Oriente, Fabriciano, Ipatinga e Timóteo. Acontece que quem trabalhava com ele, meu esposo morreu, quem trabalhava com ele quer tomar tudo que a gente tem. Entrou na justiça. E eu estava desesperado.
Foi quando então uma irmã aqui da igreja do senhor, que trabalha comigo na minha casa, falou: faça um voto, você vai ganhar essa causa. Aí, pastor, eu fiz o tal voto que eu, como presbiteriano, não conhecia. É de ajudar os pobres que a minha igreja sustenta, com cobertores, com tudo. Então daqui eu ia lá no meu pastor entregar para ele o voto. Mas não sei, quando o senhor estava vindo de lá para cá, algo tocou no meu coração e disse: entrega para ele. Irmã Maria do Carmo, ela me fez a seguinte pergunta: o senhor é orgulhoso? Eu digo: não. Ela tirou um cheque do Banco do Brasil, dobrado, e disse: isso aqui é do senhor. Eu, como mineiro meio tímido, peguei aquele cheque, agradeci ela e coloquei assim no bolso do paletó. Eu não tive coragem de abrir. Fui para o púlpito. O mineiro também é muito curioso. E eu ali sentado no púlpito, doido para colocar a mão no bolso e saber o que era aquilo. Mas eu fiquei com vergonha do pastor que estava do meu lado. Aí eu tive uma grande ideia. O jogral dos jovens estão aí. Logo depois eu prego. Eu vou no banheiro, fecho a porta do banheiro e vejo o que tem aqui dentro. Quando eu fui no banheiro, fechei a porta, que eu abri, era o equivalente, um cheque ouro do Banco do Brasil a R$80 mil. Meu querido pastor, eu não pedi aquilo a Deus. A minha atitude é que impactou o coração de Deus. Tenha atitude em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche teus olhos. Feche teus olhos em nome de Jesus. A sua vida será impactada pela sua atitude a partir de hoje. Sim, aquele velho cristiano, nunca mais você vai ser o mesmo. Pai, em nome. Sim, vamos. Então vamos começar pela nossa atitude. Quem tem atitude, vem aqui à frente, em nome de Jesus. Mas atitude mesmo, vem aqui à frente. Atitude, sai do seu lugar. Atitude. É um problema familiar, é um problema conjugal, é um problema no trabalho, é um problema financeiro. É um problema que tem que ser resolvido, que está tão distante de resolver. Atitude, vem aqui para frente. Você que tem atitude. Vem aqui, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Você vai tirar Deus lá daquele lugar cômodo, que é a sala do trono. Mas Deus, levanta. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso ser impactado pelo seu poder, pela sua cura. Saia, vem. Quem tem atitude, venha, pode vir, não tem problema não. Aqui ninguém vai te perguntar nada. O que você está passando, o que você está... Não. Aqui ninguém está constrangendo ninguém. Tem atitude, venha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, eu senti de Deus. Eu senti que Deus vai fazer um milagre, um grande milagre aqui na sua vida. E depois você vai contar, porque você, a partir desse momento, vai encarar as coisas de Deus com atitudes. Aleluia. Feche teus olhos. Conta para Deus. Fala para Deus como Ele estivesse aí do seu lado. Deus, sabe aonde está o meu problema? É ali. Conta para Deus onde está a sua dor. É no seu pai, na sua mãe, na sua família. É um desemprego que bateu nas suas portas. É a dificuldade de você até fazer uma compra amanhã. Dificuldade de você pagar suas contas. É uma enfermidade. É um filho seu que está se desviando. É um filho seu que está se tatuando, colocando piercing no corpo e cantava na igreja. Fala para Jesus agora. É a hora. Eu vou repetir. Pessoas inteligentes procuram Deus. Deus estará aqui e tem que ser procurado. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença, Pai. Tu conhece cada coração, cada pensamento. Senhor, o Senhor tem o poder de prescrutar, de passear dentro do coração do ser humano. Aqui tem pessoas com vários tipos de problemas e várias idades que precisam, Senhor, de uma bênção. Outras bênçãos, seja na área familiar, na área financeira, na área física, Pai. Pai, em nome de Jesus, eles estão aqui, Pai, com atitude, te chamando de Messias, te chamando de filho de Davi.
Aleluia. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Essas pessoas não podem sair daqui decepcionadas, Pai, porque elas estão tendo atitudes que estão gerando a cura, que está gerando fruto, que está gerando uma fé. Em nome de Jesus,